Fala aí, sejam muito bem-vindos ao Rookie Report, o programa onde a gente analisa as performances mais relevantes de calouros nessa última semana pela NFL. O meu nome é Rafael Cutter e estamos aqui de volta para a semana 4 de 2022, para você conseguir acompanhar todos os calouros, os novinhos da NFL que acabaram de entrar na liga em 2022. Então é isso aí, galera, vamos lá, já vamos passar aqui para o nosso resumo rápido aí do que todos esses calouros fizeram aí de mais importante nessa rodada. Mas antes eu queria dizer que eu tô muito feliz. Eu tô gravando isso aqui na quarta-feira. Na quarta-feira não, desculpa, na terça-feira, onde o meu Vasco acabou de ganhar um dos jogos mais importantes aqui no caminho pro acesso à Série A de novo. Então, estou muito feliz. Se vocês me virem um pouco mais eufórico do que o normal, é por conta disso. Então, é isso, Vasco demais. E mais uma coisa, sigam a gente aí nas redes sociais, Twitter, Twitch, YouTube, Instagram, enfim, todos os lugares a gente vai estar lá, é só pesquisar The Information NFL que muito provavelmente vai aparecer. Então é isso, galera. E o nosso momento finalmente chegou, né? Depois de algumas rodadas sem nenhum tipo de jogo de quarterback calouro, a gente finalmente tem um pouco do gostinho, né, de ter um rookie QB jogando na NFL esse ano, né? A gente, bom, no ano passado, no ano retrasado, né, que foram os 2 primeiros anos aí do Rookie Report, a gente sempre tinha mais de um QB calouro sempre jogando ali, então foi até interessante esse comecinho de ano sem a gente ver nenhum QB jogando, né, pelo menos nenhum dos calouros jogando, mas a gente teve não só um, como dois entrando no meio do jogo aí nessa semana número 4. O primeiro deles é Kenny Pickett que foi o primeiro QB draftado nesse último draft, aqui é redundância, mas é isso aí. Ele foi para os Steelers, né? Ele estudou em Pitt e foi para os Steelers, então ele praticamente nem mudou de casa. E ele chegou sendo um pouquinho protegido ali pelo Mike Tomlin, não foi o titular direto, foi o Trubisky, mas o Mike Tomlin foi lá e colocou o Pickett aí nesse jogo da semana 4 contra os Jets. E o Pickett jogou decentemente, eu digo que foi uma estreia legal pro Pickett, mas se você olha lá, ele teve 10 passes completos de 13 tentados e 3 interceptações e nenhum touchdown. O que todo mundo olha, meu Deus, nossa, que coisa terrível, que estreia, nossa, absurda, nossa, que terrível. Cara, primeiro que nenhuma das 3 interceptações foi culpa dele. 2 ali o recebedor podia ter pego tranquilamente. E a terceira foi um Hail Mary. Então, tipo, Hail Mary você não liga se vai ser interceptação ou não. Então, é interessante até você perceber que, pô, de 10 de 13 e 3 interceptações, quer dizer que ele não teve nenhum passe que caiu no chão, né? Foram 10, ele completou 10 passes aí pro seu próprio time e 3 passes pro time adversário. Ele também teve 2 TDs correndo com a bola, então ele entrou na endzone, né? Então não dá pra dizer que, meu Deus, o Pickett não fez nada. Ele jogou decentemente, os Jets acabaram vencendo o jogo, mas o Pickett teve uma estreia ok. E o segundo, essa ninguém esperava, foi Bailey Zappe. O QB do WhatsApp chegou na NFL, finalmente. O cara que quebrou todos os recordes do Joe Burrow de jardas e touchdowns lá no college football, jogando por Western Kentucky. Bailey Zappe chegou nos Patriots aí via draft nesse último abril e ele era tido como o QB3 do time. Semana passada o Mac Jones machucou numa das últimas jogadas aí da partida. O Brian Hoyer, né, o carecão, chegou como titular para esse jogo contra os Packers lá no Lambeau Field. Se machucou também, teve uma lesão na cabeça. E aí entrou o nosso queridíssimo Zap. Entrou com um jogo ali decente ali para eles. O Patriots estava ganhando surpreendentemente do Packers ali fora de casa, né, num ambiente full hostil como é o Lambeau Leap, é ótimo, o Lambeau Field. E eles acabaram perdendo o jogo na prorrogação
mas eu senti que o Bill Belichick tava com zero confiança no Bailey Zappi, sabe? Ele teve pouquíssimos passes, ele teve, na verdade ele teve 15 passes, teve até mais do que o Pickett, mas no final, ali nos 2 drives finais dos Patriots para tentar empatar e ganhar o jogo, ele teve um passe. Então, eu não gostei muito disso aí, eu achei a falta de confiança aí do Belichick, mas foram 15 passes tentados, 10 completados do Zapp, um touchdown em uma jogada que tinha que ter sido delay of game, mas foi touchdown do mesmo jeito. E é isso, os Patriots acabaram perdendo aí com um field goal aí no último segundo da prorrogação do Green Bay Packers. Então, os nossos 2 calouros saem derrotados aí das suas estreias, mas mesmo assim, eu acho que foi um momento interessantíssimo e eu gostei aí da atuação de ambos. Falando agora de outros 2 nomes que, nossa, foram muito pouco falados, né? Na verdade foram muito mal cotados pela própria NFL, né, no draft e que estão mandando muito bem. São 2 cornerbacks que estão surpreendendo muito o mundo da NFL nesse começo de temporada. O primeiro deles, e aí dá até para dizer que foi o melhor calouro, né, dessa semana, é Jack Jones, dos Patriots. Então a gente nem sai desse jogo do Lambeau Field, porque o Jack Jones teve 7 tackles, um fumble forçado, um fumble recuperado e uma pick six. Então, honestamente, o que o Jack Jones fez nesse jogo foi coisa de maluco, cara. Maluco. O cara foi draftado na posição 121, lá na 4ª rodada. Então, ninguém esperava isso. O Jack Jones já tá chegando muito bem aí nesse primeiro momento aí da sua carreira. Já tá cavando aí uma vaga bem legal aí no time titular dos Patriots, que não tá mais aquela belezura, né, de sempre, mas de qualquer forma é sempre bom aí você ter um cara como o Jack Jones evoluindo aí, principalmente num time que tem todo um histórico de secundárias muito boas, né? E o outro não tinha como ser outro nome além de Tariq Woolen. Tariq Woolen, o único cara a aparecer até agora em todos os 4 Rookie Reports. Ele continua jogando muito bem, Tariq Woolen. Mais um jogo sensacional dele, 5 tackles, conseguiu mais uma vez locar completamente o wide receiver adversário, né? E aí, obviamente, os Lions tinham eles estavam jogando só com wide receiver 4, 5, então não foi tão difícil. Porém, ele conseguiu uma pick six, e foi uma pick six no TJ Hawkinson, que era realmente o melhor recebedor desse time aí pra partida. E, cara, mostrou a velocidade absurda que ele tem, que todos nós sabíamos que ele realmente possui, né? Então, o Woolen agora ele tá com 3 turnovers em 4 partidas na NFL. São 3 partidas seguidas com ele forçando turnover. Na semana 2 foi um field goal bloqueado, na semana 3 foi uma interceptação, e no domingo, né, foi uma pick six. Então, Tariq Woolen, não dá pra falar de Defensive Rookie of the Year e não mencionar o Tariq Woolen, tá? Pra mim, não rola isso aí. O cara foi escolhido na 5ª rodada. Eu falei que ia ser o estilo do draft. E até agora tá sendo o estilo do draft. Cara, foi 152 jogadores foram escolhidos antes dele. E ele tá lá, tá entregando pra caramba. Beleza, gente. Então agora, depois desses 4 jogadores mencionados, a gente tem mais alguns aqui naquele nosso resumão da rodada. Então, partiu! Falando um pouco dos running backs, a gente tem Dameon Pierce, o cara que eu tenho como aposta para ganhar Offensive Rookie of the Year. Finalmente teve seu primeiro jogo breakout, assim, 14 corridas, só 14 para 131 jardas e um touchdown de 75 jardas. Então, cara, o Dameon Pierce teve um excelente jogo e podia ter corrido mais com a bola, mas aí como os Texans ficaram atrás do placar basicamente o tempo inteiro, ele acabou sendo um pouquinho deixado de lado aí no jogo terrestre. O Breece Hall, né, o running back 1 dessa classe, também teve um jogo interessante, com 17 corridas, mais até do que o Dameon Pierce, mas bem menos jardas, teve 66 jardas totais e um touchdown, mas mesmo assim conseguiu entrar na endzone. Então, um excelente jogo aí para o Breece Hall na vitória contra os Steelers. E o Tyler Allgeier, estreante aqui, Tyler Allgeier, running back de BYU, que foi para os Falcons, né, o cara que
Era o running back do Zach Wilson lá em BYU. Então, Allgeier teve um ano bem interessante aí no college, aí em 2021, e acabou sendo draftado, e até agora tá mandando decentemente, e ainda mais agora que o Cordarrelle Patterson acabou se machucando, né? Então o Allgeier vai ter uma carga um pouco maior, né? Então vamos ver como é que ele realmente se comporta aí com essa função um pouco maior no ataque dos Falcons, e se ele consegue produzir mais aí nas próximas semanas. Mas ele já conseguiu ter 104 é muita coisa, mas 104 jardas totais aí, teve 84 jardas terrestres e mais 20 em uma recepção nessa última partida dos Falcons. E para terminar os running backs, a gente tem o Isaiah Pacheco, como diria meu amigo Fernando Nadini, Pacheco. O Pacheco teve um excelente jogo aí contra o Buccaneers, né, que era tido como a melhor defesa da NFL, agora nem tanto, né, depois de tomar 41, tomar essa sapecada feroz aí dos Chiefs ofensivamente, eu acho que não dá mais para considerar isso. Enfim, o Pacheco, junto com o Clyde Edwards-Helaire, que a gente chamava carinhosamente de Cláudio Eduardo Haroldo, se não me engano, aqui, que a gente falava dele no ano dele de calouro, né, aqui no Rookie Report. Os dois fizeram uma dupla interessantíssima aí contra os Buccaneers nesse último Sunday Night Football, e ele teve 11 tentativas de corrida para 63 jardas. Beleza, passando para os wide receivers, não tem como passar uma semana sem falar de wide receiver calor aqui, vocês sabem, quem me acompanha há mais de 2 anos aí sabe que eu sou um entusiasta, né, dos wide receivers. Então, começando aqui, a gente tem o George Pickens, 6 recepções, 102 jardas pro Pickens, tudo bem que ele teve ali umas 2 recepções no final do jogo, né, a esperança já estava meio morta aí para Pittsburgh, mas aparentemente ele encontrou uma sintonia legal aí com o Kenny Pickett. Vamos ver aí nessa próxima semana, ver se agora com o Pickett garantido como titular, se o Pickens vai conseguir ter uma produção maior do que teve com o Trubisky nessas primeiras semanas. Chris Olave, até agora, também aparecendo direto aqui, 4 recepções, 67 jardas e 1 touchdown no jogo em Londres, primeiro jogo dele provavelmente fora do país, né, e ele já inaugurou a endzone aí da Terra da Rainha, que na verdade morreu agora, então não sei se ainda chamam de Terra da Rainha. Enfim, Jahan Dotson, pô, sou fanzaço dele aqui. 3 recepções, 43 jardas e 1 touchdown. O Jahan Dotson tá me surpreendendo muito, muito, porque eu imaginava que ele seria um cara de route running, um cara que conseguiria bastante separação, ia fazer umas recepções ali em meio de campo e tal. Cara, o Jahan Dotson é o recebedor com mais touchdowns nessa temporada, empatado com só o Stephon Diggs, só isso. Então, muito doido pensar que um cara baixinho como o Dotson tá conseguindo ter bastante sucesso ali em situações de red zone, de goal line. Ele já tá com 4 touchdowns aí, juntando esse último que ele teve nessa semana. Então, interessantíssimo o que o Jahan Dotson fez. E aí, quase que o contrário do Dotson, a gente tem o Alec Pierce, que é um cara mais altão, um cara mais de jump ball, e ele teve 4 recepções para 80 jardas, né, nesse último duelo dos Colts contra o Tennessee Titans. Então ele tá sendo realmente um cara de poucas recepções, mas muitas jardas, então é um alvo realmente de mais profundidade aí pro Matt Ryan explorar lá em Indianápolis. E para fechar, a gente tem a dupla de Green Bay, né? A gente tem o Romeo Doubs junto com o Christian Watson, os dois calouros aí que vieram para suprir, né, a perda do Davante Adams. Até agora eles não têm feito um trabalho tão bom nesse sentido, mas ainda assim o Romeo Doubs está caminhando a realmente se tornar destaque nesse ataque, então pode ser um cara para ficar de olho aí no futuro, ainda mais tendo o Aaron Rodgers para lançar a bola para ele. Mas Romeo Doubs, 3 recepções, 47 jardas e 1 touchdown, muito parecido com a statline do Dotson, mas com 4 jardas a mais. E o Christian Watson, ele só teve uma recepção para 8 jardas, mas ele teve um touchdown corrido, terrestre, né? Touchdown corrido, tá valendo também, de 15 jardas. Meu cérebro deu uma bugadinha aqui, mas tá valendo. Beleza, agora a gente tem mais 3 nomes defensivos aqui para fecharmos nosso resumão. Na verdade, não, tem mais um Tyrande, tem o Chigozin Okonkwo, né, um Tyrande muito atlético que brilhou no Combine, não é cara muito, com a tape muito brilhante, mas ele mandou muito bem aí nos testes lá de março.
né, e agora nos Titans ele conseguiu aí seu primeiro touchdown, né, junto com 3 recepções para 38 jardas, então parabéns aí ao Okonkwo, que esse seja o primeiro de muitos. Agora, falando aqui de agora sim, dois destaques defensivos, a gente tem 2 linebackers aqui com o Devin Lloyd, né, que é provavelmente o favorito a Defensive Rookie of the Year, aqui com 14 tackles e, cara, o Devin Lloyd tá em todo lugar. Ele tá em todo lugar no campo, é muito doido. Então, é, é incrível ver o Devin Lloyd jogar. Parece realmente que ele tá ali jogando no college, porque a tape é muito parecida. O que o Devin Lloyd tá mostrando na NFL no seu primeiro ano, seu primeiro mês, né, de futebol americano profissional, tá sendo bem interessante. E por último, a gente tem o Malcolm Rodriguez. Esse aí é um cara que tá superando muitas expectativas, né? Muito pouca gente falava até do Rodriguez. Ele é um cara mais undersized, né? Ele é um jogador com mais baixinho, né? Não tem uma envergadura tão grande. Para linebacker isso é importante, que é um cara que tem que fazer tackle o tempo inteiro. Mas o Rodriguez aparentemente não tá sentindo muito esse limite corpóreo dele, não, porque ele teve mais 11 tackles, um tackle for loss e um fumble forçado aí nessa partida contra Seattle. E, cara, o Rodriguez tá jogando demais, ele tá muito bem. Eu falei que o Devin Lloyd estava onipresente em campo, ele é outro. Eu diria que o Rodriguez e o Okudah são os 2 melhores jogadores até agora dos Lions nessa temporada, defensivamente falando, né, no caso. Nem o Aiden Hutchinson, que foi o cara escolhido na segunda pick geral, tá realmente mostrando muito, né? Inclusive, né, nem o Aiden Hutchinson, nem o Trayvon Walker, nem o Kayvon Thibodeau estão mostrando muito, né? Então, os 3 caras que mais foram cotados aí, os 3 chegaram a ser cotados para pick 1 aí durante o processo de draft, acabou sendo o Trayvon Walker, e nenhum dos 3 está realmente causando aquele impacto massivo aí pro seu time logo de cara. Mas isso aí a gente vai esperando, né, que eles vão evoluindo aí ao longo da temporada e ao longo dos anos, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado aí por terem assistido esses 17 minutos e 48 segundos de Rookie Report, de mim falando asneira e olhando pra câmera e tentando piscar naturalmente de vez em quando. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por terem acompanhado. Um abraço, a gente se vê na próxima semana. Um beijo e até a próxima.